Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Você não é inscrito? Não é possível. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho, dá o like para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E o vídeo de hoje é uma receitinha que eu sei que todo mundo gosta. Nós vamos fazer um quibe, tá? O quibe dá trabalho, é difícil de fazer? Não é não, é bem facinho, é só seguir os passos certinhos, mas eu vou explicar para vocês aí durante o vídeo. Pessoal, a receita de hoje nós vamos dividir ela em duas etapas. A primeira dela vai ser a partir do tempero, que é uma das mais importantes, que é onde a gente vai conseguir saborizar aí o nosso quibe. E a segunda parte é a massa. Então, para a primeira parte, nós vamos utilizar 200 ml de óleo, 2 cebolas grandes, umas 10 cabeças de alho grande, um maço de hortelã, um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino. Para a parte da massa, nós vamos utilizar 1 kg de carne moída de boa qualidade e meio quilo de trigo hidratado. Pessoal, vamos iniciar aí a nossa receitinha, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o tempero. Então, nós vamos bater aqui 2 cebolas. Eu vou dar uma cortadinha nela para ajudar aqui o processador. Essa parte é bem importante, porque se o pessoal fala, eu não gosto de quibe não tem gosto de nada. Não, o quibe ele tem que ser bem feito, tá? Então, eu vou colocar aí 3, 6, 9, vou colocar 9, 10, 11, 12 cabecinhas de alho, tá? Então, 2 cebolas médias e 12 dentes de alho. Nós vamos colocar também um maço de hortelã. O maço é muito? Não é muito não, tá? Pode colocar o maço tranquilo. Eu tirei os talos, deixei só as folhinhas. Eu vou colocar um pouco, vou bater, aí depois a gente coloca o restante, tá? Vou colocar aqui 200 ml de óleo. Vou deixar para colocar um pouquinho mais depois também. Vamos ligar aqui nosso processador. Pessoal, vou colocar o restante do hortelã agora, um pouquinho de pimenta do reino e o restante do óleo, tá? Pode caprichar na pimenta do reino, viu, gente? Que fica uma delícia isso aqui. Eu esqueci de falar, nessa etapa também vai o sal. Nós vamos colocar uma colher bem cheia de sal. E depois nós vamos experimentar para ver como é que tá? Pessoal, uma dica para vocês, tá? Esse multiprocessador que eu tô utilizando é um multiprocessador da Philco, tá? Ele vem com várias peças, é ótimo. Inclusive a carne moída que eu vou utilizar aqui hoje, eu moí nele, tá? Então assim, eu compro a carne e eu mesmo faço a minha carne moída em casa. Como é que eu sei se esse tempero ele tá bom? Eu vou experimentar, tá? Na mão, um pouquinho. Tá bom. Tem que sentir bem o alho, os temperos, tá? Se ele já tiver meio aguadinho aqui, põe um pouquinho mais de alho, um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de sal. Tem que ficar bem potente esse tempero, tá, gente? Pessoal, tempero batido, agora nós vamos misturar a carne moída, o tempero e o nosso trigo já hidratado, tá? Como que eu hidratei esse trigo? Eu peguei o trigo, deixei aí umas 3 horas ali de molho. Conforme ele foi absorvendo água, eu fui colocando mais água para ele ficar bem encharcadinho. E depois coloquei ele num pano de prato e torci até tirar todo o líquido, tá? Por que que é importante fazer esse passo? Quanto mais molinho tiver o trigo, mais gostoso vai ficar o seu quibe. Se o trigo não hidratar direito, vai ficar aquele quibe que você morde, ele tá cheio de grãozinhos duros. Então assim, de grãozinho duro. É muito importante fazer esse passo bem feito. Algumas pessoas colocam, deixa só 20 minutinhos, 30 minutinhos de molho. Eu prefiro deixar um tempinho maior e ter um quibe bem macio, bem gostoso na hora que você vai comer, tá bom? Então vamos misturar agora, tá? Então o que a gente vai fazer? Numa travessa grande, tá, gente? Vamos colocar a carne moída,
Gente, olha a carne moída que eu bati hoje no processador, tá? Então, recomendo. Nós vamos misturar aqui a carne moída, tá? Eu tenho um pouquinho mais aqui de... Eu tenho 1 quilo de carne moída, tá? Aqui eu tenho 1 quilo de carne moída de boa qualidade, uma carne moída magra. Nós vamos colocar agora o tempero. Pode colocar sem medo. Não coloca tudo de uma vez, porque tudo vai depender de como tá hidratado esse trigo, da sua carne moída, a quantidade de gordura que ela tem. Nós vamos colocando aos pouquinhos e vamos mexendo. Pessoal, nesse ponto aqui agora, vamos colocar a mãozinha na massa, tá? Mãozinha bem higienizada. E vamos começar a misturar. Essa massa aqui, gente, além do quibe que a gente faz o tradicional para fritura, você pode fazer também aquele quibe de bandeja, tá? Aquele quibe assado que você coloca agora. Nesse ponto aqui, era só colocar ele numa forma untada, colocar uma camada de queijo no meio, cobre com o restante da massa e vai pro forno. Pessoal, prontinho, massa misturada. Agora eu vou dar uma dica. Eu vou voltar essa massa no processador, porque eu vou conseguir incorporar melhor os ingredientes e a minha massa vai ficar mais lisinha, tá? Então eu vou voltar aqui no multiprocessador um pouquinho da massa e vou bater ela só um pouquinho, só para ajudar a dar uma mexidinha. Senão eu perderia muito tempo aqui amassando até dar a liga. Olha como que a massa fica muito mais uniforme depois que a gente bate no processador. Isso aqui vai facilitar muito na hora que a gente for enrolar os nossos quibes. Pessoal, vou mostrar pra vocês a diferença, ó, da massa que eu só mexi na mão, tá? Ela tá bem, com os grãos bem grandinhos, da outra que a gente passou no processador. Olha como que ela fica bem legal. Uma dica, Dani, não tem um multiprocessador, pode fazer na batedeira, tá? Na batedeira ela vai fazer o mesmo efeito, só não force muito a batedeira, não coloca muita carne, vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Vou terminar aqui, vou fazer todo o processo e já volto para ensinar para vocês como é que a gente vai enrolar. Pessoal, pronta, massinha, ó, ficou show de bola. Como é que você sabe que ela tá boa? Ela tá úmida, mas ela não tá pegando na mão, tá? Então, agora eu vou ensinar pra vocês como é que a gente enrola, tá? Então, primeiro nós vamos fazer o quibinho de festa, que é aquele pequenininho. Medida, tamanho da palma da sua mão. Você consegue colocar a mão e fechar. Vai fazer uma bolinha. Depois você vem apertando aqui, ó, na palma da mão um lado, vira, aperta o outro. Prontinho, tá aí nosso quibe de festa. Cada quibinho desse, quando a gente faz assim, com a medida da palma da mão, ele vai ter aí, em média umas 20 gramas por aí. Dani, esse quibe, a gente pode rechear ele? Com certeza. Então assim, esse quibe, você pode rechear ele com o que você quiser. Você pode rechear de mussarela, você pode rechear com carne moída, pode rechear com coalhada seca, tá? O pequenininho não é tão comum a gente rechear porque ele fica pequenininho. Eu vou fazer alguns para vocês verem depois como é que eu recheio. Eu vou rechear com mussarela, tá? Mas vou fazer um pouco pequenininho também, que isso aqui para um tirar gosto, finalzinho de dia, sextou, sexta-feira, para você comer aí com a criançada, fazer um petisquinho, uma delícia.
Ah, esse quibe pode congelar também, viu, gente? Vocês podem fazer aí, vocês viram que deu bastante massa, né? Porque eu deixei hidratar bem o trigo, porque usamos também uma carne de boa qualidade. Então ele rende bastante. Então você pode fazer aí, congelar e utilizar o dia que você quiser. Então, repetindo, quantidade, o que cabe na palma da sua mão, faz uma bolinha, enrola com a palma da mão uma ponta, enrola com a palma da mão a outra ponta, tá pronto o quibe. E aí é só ir fazendo, só enrolando, gente. Pessoal, vou fazer alguns recheados para vocês verem, tá? A diferença é que eu vou fazer ele um pouquinho maior. Pego um pouquinho mais de massa, faço um furinho aqui no meio, vou usar um quadradinho de mussarela, fecho ele como se ele fosse um bolinho e bolei as pontinhas dele, tá? Esses aqui maiorzinho eu vou fazer ele com um pedacinho de mussarela dentro. Um pouquinho mais de massa, tá? Pra ele não ficar muito fino, senão ele vai estourar. Um pedacinho de mussarela dentro, puxa aqui, garantiu que mussarela tá envolta, todos os lados. Foi só arrumar a pontinha. Prontinho. Depois nós vamos fritar aí pra vocês verem como vai ficar gostoso.